A gente está de volta aqui com a doutora Denise Matias, ela que é cirurgiã pediátrica, né? A gente está falando desses problemas aí para as crianças, né? Os problemas com relação às fezes, a gente já falou de fissura, que é muito comum. A gente falou que a mãe pode procurar ali um nutricionista e acho que sempre esse trabalho deve ser em conjunto realmente com o nutricionista, porque daí a gente fala de alimentação. E mudando essa alimentação, pode também mudar essa questão, essa realidade da criança ter esse problema na hora de fazer o cocô, não é? Sim, faz parte do tratamento a melhoria da consistência das fezes, então uma orientação sobre a alimentação, né, que é feito sim em conjunto com a orientação da nutricionista e é um problema que pode ser resolvido com o tratamento. Na fase inicial é o ideal que seja feito, tá? E como a mãe vai identificar esse problema? Bom, a criança geralmente ela vai sentir dor para evacuar. Às vezes ela vai ficar ali num cantinho. Se for uma criança maior, ela vai relatar: eu estou sentindo muita dor, e pode acontecer de sair uma manchinha de sangue nas fezes, tá? Aí a criança vai reclamar isso. Agora, quando a criança é menor, muitas vezes a mãe se engana. Ela vê a criança ali no cantinho, ela fica fazendo força. Às vezes a mãe pensa que a criança está tentando fazer cocô, mas na verdade ela está segurando para não fazer. Porque a criança já no psicológico dela já sabe que aquilo ali vai doer se ele deixar, né, o cocôzinho vir. Então é difícil isso, ter esse entendimento. Porque às vezes a criança fica ali sentindo a dor, às vezes a mãe está pensando que é outra coisa, menos que seja uma vontade de fazer cocô ou que ele esteja segurando esse cocô para não sair. Uhum. Então... E tem uma diferença, doutora, quando a senhora fala do sangue da manchinha vermelha, ser por conta da fissura ou ser o sangue na fezes? São coisas diferentes? São coisas diferentes, porque na fissura anal, as fezes elas vão sair com uma raja de sangue. E quando a criança apresenta, no final, terminou de fazer o cocô, aí cai umas gotinhas de sangue no vaso, aí a gente vai pensar em uma outra patologia, uma outra doença que também é muito comum na faixa etária pediátrica, que é o pólipo retal. O que é o pólipo retal, gente? Ele é como se fosse uma verruguinha, mas ali no intestino, bem na parte final do intestino, que muitas vezes a criança, quando ela faz o cocô, as mães relatam, né, sai uma bolinha para fora, uma bolinha escurecida, e essa bolinha volta para dentro. Essa bolinha é o pólipo? É o pólipo. Às vezes a pessoa pensa: será que é hemorroida? Como eu já falei, não. Criança com hemorroida, ela tem outras doenças mais graves, então não é. A diferença da fissura para o pólipo é justamente esse tipo de sangramento. O pólipo, ele não dói, tá? Ele é silencioso. Então ele não dói. O que a criança vai relatar e o que a mãe vai perceber e vai se assustar? Meu filho está sangrando. Por quê? Quando o bolo fecal passa, ele vai arranhar aquele pólipo, vai machucar. E, eventualmente, né, isso vai sangrar toda vez que a criança for ao banheiro, for fazer cocô. Nesse caso, a criança vai precisar sim passar por uma cirurgia. A maioria desses pólipos a gente consegue alcançar com a ponta do dedo, com o toque retal mesmo, mas de qualquer maneira a gente sempre faz isso no centro cirúrgico, com a criança sedada, né, já anestesiada, e a ressecção desse pólipo. Aí nesse caso, a indicação já é cirúrgica. A sensação que a gente tem, e a gente conversando sobre esse assunto sempre aqui no nosso programa, é que principalmente essa região ali anal, do reto, tem um tecido muito sensível. Então, se essa fezes, esse bolo fecal, ele realmente é muito seco ou muito grosso, realmente vem também essa fissura por conta de tudo isso. Aí já junto o problema da criança, ela ter medo, que ela já sentiu uma vez, né, e ela fica prendendo aquilo dali vai crescendo, a criança fica inchada, fica com a dor na barriga, e quando sai, realmente sai, como a gente fala no palavreado mesmo, rasgando tudo, e aí acontecem esses grandes outros problemas relacionados a tudo isso. Com essa relação ao sangue, é muito importante, né, é preciso que a mãe observe isso, né, para ter esse diagnóstico precoce e correto também. Sim,
né? Tem que saber diferenciar. Sim, essa observação da mãe, quando ela chega ao consultório, faz toda a diferença, porque só a maneira como ela vai relatar, a gente já consegue ir orientando o diagnóstico, que é claro, faz parte o exame físico. Aí durante ali o exame físico a gente vai perceber se existe mesmo a fissura, se não existe, se o sangramento, como eu disse, é no final das evacuações, depois que a criança termina de fazer o cocô. Aí a gente já vai pensar no pólipo, que é uma doença benigna, tá? Não, tem muitas mães que ficam preocupadas, meu filho tem um pólipo, isso é uma doença grave. É um tumor. A primeira coisa é, meu filho tem um tumor. Ele tem câncer? A pessoa já vem perguntando assim. Isso. Aí, a maioria dos pólipos, a grande maioria, é um pólipo benigno, ou seja, é uma doença benigna que você retirou aquele pólipo, acabou. É claro, eventualmente a criança pode ter mais de um pólipo, mas isso tudo a gente vai avaliar, porque são raras as doenças mais complicadas, como a polipose familiar, que aí já é uma categoria mais, bem rara. E já é uma questão mais genética. Isso. Aí no caso do pólipo juvenil, que a gente fala, que é esse mais comum, o tratamento resolve, a criança fica bem e segue a vida normal. Nesse caso da criança, o tratamento é a cirurgia do pólipo. Isso, sim. Retira esse pólipo e vida normal que segue. Sim. Que bom. O pós-operatório é tranquilo também da criança? Super tranquilo. Nessa questão em relação ao pólipo, é tranquilo, a criança não sente dor, nem depois. Às vezes, quando vai evacuar a primeira vez depois da cirurgia, pode ter um pouquinho de sangue ainda, mas não é doloroso nem nada. Esse pólipo pode voltar? Geralmente não. Já é definitivo? Já. Você retira e pronto. Às vezes as mães, elas têm muitas dúvidas com relação à coloração das fezes. Essa coloração, a mãe observa ali que o filho sempre fez o cocô daquele jeitinho, tudo certinho, e daí de uma hora para outra, sem ter ali mudado o tipo de alimentação, essa fezes ela muda de coloração. Isso é preocupante? Isso também é um alerta? Pode ser um alerta para algum outro tipo de doença? Olha, não, a coloração das fezes, ela seria um alerta se a criança, por exemplo, se as fezes ficam de uma coloração enegrecida, mas com um odor, com um cheiro diferente e muito forte, que poderia ser o quê? Um sangramento, uma lesão no estômago, uma lesão mais alta, que sangra e esse sangue vem junto com as fezes. Aí nesse aspecto seria preocupante, mas o odor é muito distinto, é muito diferente. Agora a mudança, se as fezes estão um pouquinho mais amareladas ou mais esverdeadas, isso não seria preocupante. Porque às vezes tem aquilo, né? Meu filho está fazendo cocô e está muito verdinha, ou então está quase branca, tá clarinha e tal. Às vezes pode ser uma situação tipo de alimentação que a mãe não percebeu, às vezes de um medicamento, né, que é muito comum. Às vezes pode ser alteração por uso de alimentação, às vezes o medicamento costuma alterar mais a coloração da urina. Agora, as fezes brancas, aí já seria uma outra coisa, preocupante sim, mas isso seria mais no recém-nascido, que pode ter uma doença aí associada, que já seria para a gente falar em um outro momento. Que é muito mais complexa. Sim. O que é bem legal, doutora Denise, é que a gente percebe que parece que vem voltando aquela questão da medicina integrativa, que a gente sempre fala. A gente percebe que cada vez mais os médicos estão preparados para ter o conhecimento de tudo, né? De tudo que acontece ali com o ser humano, com o paciente, seja com a criança, com o jovem, com o adulto. E a partir daquele momento que se tem aquele diagnóstico, aquele possível diagnóstico, é repassado para outro tipo de médico, para outro tipo de especialidade. Mas acho que a gente percebe que todos os médicos estão preparados para reconhecer um problema ali e atender aquele paciente de forma mais humanizada, não é? Sim. Hoje é muito importante, uma coisa que eu aprendi com o meu professor, que eu nunca me esqueço, que o médico, ele não tem que saber tudo de tudo. Você tem que ter uma noção básica, aí você tem a sua especialização, mas é muito importante quando eu chego no meu limite,
Aí eu falo, não, isso aqui não é para mim, eu preciso de ajuda e eu vou encaminhar para um colega que tenha mais conhecimento nessa área. Então, sim, hoje isso é bastante comum, a gente trabalha juntos, várias especialidades, quando a gente precisa trocar informações, encaminhar paciente, né, seja com outras áreas também de atendimento, nutrição, psicologia, e a gente trabalha junto, sim, com a clínica, pediatria, todo mundo. Isso é uma parte legal. Que bom. Olha, conversei mais uma vez com a doutora Denise Matias, né? Se ficou alguma dúvida com relação a esse assunto, fica à vontade. Pode mandar mensagem para a nossa produção, a gente repassa. A doutora tenta responder nos próximos programas. Você pode, inclusive, bater um papo com ela nas redes sociais, que está aparecendo aí nos seus vídeos. No seu vídeo. Obrigado mais uma vez. Volte sempre. Bom dia. Bom dia e até mais. A gente fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e também obrigado pelo seu carinho. Forte abraço. Tchau, tchau.